Olá, sejam bem-vindos ao blog Tu és Petrus, eu sou William Bottazini e vamos dar continuidade então a nossas análises da Suma Teológica. Hoje trataremos do artigo 5º da primeira questão. Neste artigo, São Tomás de Aquino pergunta: a Sagrada Doutrina é ou não superior às outras ciências? Ela é ou não mais digna que as demais formas de conhecimento humano? Bem, parece que a Sagrada Doutrina não é superior às outras ciências. E, para prová-lo, nós temos dois argumentos. O primeiro argumento diz o seguinte: bem, veja só, uma ciência ela será tão mais elevada quanto maior for o grau de certeza que ela tiver dos seus princípios. Então, por exemplo, embora não esteja falando aqui de ciência no sentido como nós compreendemos ciência, a ciência moderna, mas só para nós entendermos mais ou menos o que São Tomás de Aquino está querendo dizer, vamos usar uma analogia em relação à própria noção de conhecimento. Aquilo que é conhecido de maneira mais evidente é superior àquelas coisas que são conhecidas de forma mais abstrata. Quer dizer, conhecer um cavalo, por exemplo, pessoalmente, ver um cavalo com os próprios olhos acarreta muito mais certeza sobre a própria existência do cavalo e sobre uma série de aspectos do cavalo, enquanto cor, enquanto forma em si, do que ler um texto a respeito de um cavalo. Certo? O texto a respeito do cavalo ele é um tanto quanto mais abstrato, porque ali você tem símbolos, as letras, aqueles sons que são representados por aquelas letras, que nada mais fazem do que representar um cavalo de maneira abstrata. Aquele cavalo que está descrito no texto, ele não relincha, ele não corre, ele não faz sujeira, ele não tira coice. Mas o cavalo real faz todas essas coisas. Então nós temos aqui a primazia do real. Então, quer dizer, quanto maior o grau de certeza que nós tivermos, quanto maior o grau de certeza um conhecimento tiver, mais elevado este conhecimento será em relação a outros conhecimentos que têm um grau de certeza inferior, certo? Ou puramente, puramente abstrato, algo que tenha sido formulado apenas no plano lógico, mas que não tenha fundamento na realidade. As coisas que têm fundamento na realidade são sempre superiores às outras coisas que só possuem fundamento lógico. É possível que uma coisa tenha fundamento lógico e não tenha fundamento na realidade. Por exemplo, se eu digo todo dragão verde fala francês, Bob é um dragão verde, logo Bob fala francês. Bem, meu raciocínio está perfeito, está corretíssimo, né? Enquanto lógico, ele não carece de lógica nenhuma, enquanto raciocínio lógico, está correto. Porém, não tem fundamento na realidade, certo? Agora, porque de fato não existem dragões verdes, muito menos dragões verdes que falam francês, certo? Veja só, que algo pode ser lógico e não ter fundamento na realidade. Então, nesse sentido, aquele conhecimento que é dado, quanto mais evidente é um conhecimento, mais elevado ele se torna. Tanto que o objetivo é fazer com que nós tenhamos o maior número possível de conhecimentos dados pela evidência. Quer dizer, você conhece tão bem um objeto que a coisa vai ficando evidente por si mesma, sem a necessidade de abstrações mais profundas. Então, nesse sentido, diz lá a primeira objeção: quanto maior o grau de certeza de uma ciência, mais elevada esta ciência é. Ora, a Sagrada Doutrina nada mais faz do que partir dos princípios de fé. E os princípios de fé não são certos por si mesmos, né? Eles não são elemento de certeza, porque tem pessoas que não têm fé, há pessoas que duvidam dos artigos de fé, certo? Então, e já as outras ciências não têm os seus princípios colocados em dúvida. Por exemplo, a zoologia, né? Então, ninguém vai duvidar da existência dos animais. Quer dizer, os princípios que regem a zoologia são mais evidentes que os princípios que regem a teologia, a Sagrada Doutrina. Que, no caso da Sagrada Doutrina, os seus princípios partem da fé. Só que a fé não é tão evidente assim. Neste sentido, as outras ciências são mais elevadas que a Sagrada Doutrina, certo? Uma vez que os artigos de fé admitem dúvida. Segundo, além disso,
nós temos o seguinte: as ciências inferiores tomam seus princípios das ciências superiores. Por exemplo, a música é uma ciência inferior à aritmética. Então, sendo uma ciência inferior à aritmética, a música toma os seus princípios desta ciência superior que é a aritmética. Da mesma forma, a Sagrada Doutrina toma diversos de seus princípios da filosofia, de tal modo que a Sagrada Doutrina vai depender da filosofia, que São Jerônimo chegou inclusive a escrever o seguinte. Vejam só o que disse São Jerônimo a respeito dos autores cristãos dos primeiros séculos. Ele disse o seguinte: vejam só, os seus textos, os textos destes autores estão tão repletos de teorias e de conhecimentos acerca dos filósofos pagãos, que nós não sabemos o que nós devemos admirar mais, se é o conhecimento que esses pensadores cristãos tinham a respeito das coisas profanas, ou o conhecimento que eles tinham das coisas sagradas. Então, quer dizer, como a Sagrada Doutrina pega elementos da filosofia, fica patente que uma ciência inferior retira os seus princípios de uma superior. Se a teologia faz isso em relação à filosofia, então a Sagrada Doutrina, a teologia, ela é inferior às demais ciências. Logo, ela não é superior às outras ciências. Então, são estes os dois argumentos que nós temos para demonstrar que a Sagrada Doutrina não é superior às outras ciências. E isso é muito interessante, porque é o que nós vemos hoje no mundo moderno, né? Você vai estudar teologia para quê? Sendo que os artigos de fé não te dão certeza de nada. Você tem que procurar uma profissão mais digna, meu filho. Então vai estudar engenharia, vai estudar algo que parta de uma certeza, de algo concreto. Então veja que esses argumentos que nós temos hoje são exatamente os mesmos que foram apresentados no passado. E São Tomás de Aquino vai refutar a ambos, como nós vamos ver. Então, essas objeções dizem isso. Porém, diz a Sagrada Escritura no livro dos Provérbios: a sabedoria enviou as suas servas, os seus servos, para gritar do alto da colina. Nesse sentido, São Tomás de Aquino interpreta a sabedoria como a própria ciência sagrada e as suas servas como as outras ciências que nada mais fazem do que servir à Sagrada Doutrina e não o contrário. As outras ciências, inclusive a filosofia, seriam então antile theologiae, nada mais são do que servas da teologia. E então São Tomás de Aquino parte para a exposição do seu raciocínio, que vai mostrar que de fato a ciência sagrada é superior às outras ciências, né? Bem, já vimos que as ciências elas podem ser divididas em quanto especulativas ou práticas, né? Enquanto especulativas ou prática. Bem, e não interessa se as ciências podem ser divididas em especulativas ou práticas. Em ambos os casos, a teologia está acima de todas. Lembrando que, pelo que vimos no artigo anterior, no artigo 4º, a Sagrada Doutrina ela é mais especulativa que prática. Ela não é uma ciência prática, ela é sobretudo especulativa, né? E aquilo que ela pode abranger das ciências práticas é enquanto levam ao conhecimento de Deus, mas não a prática em si, né? Como é o caso, por exemplo, da moral. Bem, as ciências especulativas, nós podemos definir a superioridade delas segundo dois aspectos. Primeiro aspecto, o grau de certeza que essas ciências especulativas contêm, e o outro aspecto da dignidade da matéria que trata. Em ambos os aspectos, a Sagrada Doutrina deixa qualquer outra ciência especulativa no chinelo, por assim dizer. Em que sentido se diz isso? No sentido de que, bem, então, uma ciência especulativa ela será tanto mais elevada do que outra, quanto maior o grau de certeza que ela contém em si, né? Porém, as ciências especulativas, essas que nascem da razão humana, como por exemplo a filosofia, elas são limitadas justamente pelo fato de estarem fundamentadas na razão natural, porque a razão natural pode equivocar-se, ela pode enganar-se, né, em relação a alguns conhecimentos. Então a razão natural ela não é infalível, ela pode
se equivocar. Porém, a teologia tira os seus princípios da própria ciência divina, que não pode se enganar. Então, veja, enquanto em relação às ciências especulativas, em relação ainda falando dessas ciências especulativas, em relação ao grau de certeza que as ciências especulativas contêm, temos que a Sagrada Doutrina é superior às ciências especulativas neste aspecto. Por quê? Porque as ciências especulativas, fundadas na razão humana, podem se enganar, podem estar equivocadas devido às limitações da própria razão humana. Enquanto que a Sagrada Doutrina, ela não pode errar. Por quê? Porque ela tira os seus princípios da própria ciência divina, que não erra, que não falha, que está acima de tudo, né? Então, nesse sentido, a Sagrada Doutrina é superior às ciências especulativas. Quer dizer, ela é a mais superior das ciências especulativas, porque ela está fundada na ciência divina, que não pode falhar. Já em relação ao aspecto da dignidade da matéria, quer dizer, as ciências especulativas serão mais elevadas quanto maior a dignidade da matéria que elas tratam. Nesse aspecto, a Sagrada Doutrina também não pode se enganar. Por que não? Porque ela trata de coisas que simplesmente sobrepassam, ultrapassam a razão humana, certo? Enquanto que as outras ciências só analisam as coisas que estão submetidas à razão humana. Assim como a biologia, por exemplo, só estuda coisas que estão aí, né, no mundo. Ela não vai para além da física, né? Quer dizer, ela não vai para a metafísica. Ao passo que a Sagrada Doutrina, ela nos fornece conhecimentos, né? Ela exaure conhecimentos que estão além da própria razão humana. Por exemplo, a questão da Santíssima Trindade, né? É algo que, racionalmente falando, nós nunca poderíamos chegar a esta conclusão, né, se não nos fosse dado por revelação. Já em relação às ciências práticas, a Sagrada Doutrina é superior a essas ciências também. Por quê? Nas ciências práticas, uma ciência será mais elevada que a outra quanto o fim for mais elevado. Então há uma proporção. Quanto mais elevado for o fim de uma ciência prática, mais elevado está essa ciência prática. Então, por exemplo, São Tomás de Aquino dá um exemplo da ciência civil, do conhecimento civil e da ciência militar. Veja que a ciência civil, aliás, a ciência militar, ela está ordenada não para o seu bem sozinho, mas para o bem, mas para o seu próprio bem também, mas sobretudo o bem da coletividade, ou seja, o bem da sociedade civil. Então, nesse princípio, nós temos uma subordinação aqui da ciência militar para aquilo que é civil, para o conhecimento da sociedade, né? Já que o conhecimento militar está ordenado para o bem da sociedade. Ora, o fim da Sagrada Doutrina é o seguinte: qual é o fim da Sagrada Doutrina? A felicidade eterna, né? A felicidade eterna. E nesse sentido, e quais são as outras ciências que buscam a felicidade eterna? Bem, praticamente podemos dizer que esse é o objetivo é para este objetivo que se orientam todas as ciências práticas, né? A aquisição, a posse da felicidade. Porém, a teologia nos conduz à felicidade eterna, né? Só que as outras ciências, elas não chegam a essa felicidade eterna, né? Embora elas possam se orientar, mas elas não te levam até lá, né? A quem vai te levar até lá, a um fim mais elevado, é a própria teologia. Então, exposto isso, nós podemos perceber que é evidente que, sob qualquer aspecto que se analise, a Sagrada Doutrina ela é superior às outras ciências. Bem, em relação às primeiras objeções, nós temos que dizer o seguinte: veja que se algo não é evidente, isto não se deve a uma imperfeição daquela coisa em si, né? Porque a primeira objeção dizia o seguinte: veja, a Sagrada Doutrina ela é inferior às outras ciências porque os seus princípios podem ser colocados em dúvida, já que são artigos de fé. Bem, mas esses princípios são colocados em dúvida não por causa de uma debilidade dos princípios, dos artigos de fé, mas sim por causa de uma debilidade do nosso entendimento, da nossa capacidade de compreensão.
A respeito disso, Aristóteles diz na Metafísica o seguinte, que o nosso entendimento, diante da evidência da natureza, ele faz mais ou menos aquilo que faz a coruja diante dos raios de sol. Quer dizer, ele fica um pouco ofuscado, né, em relação a isso. Então, as dúvidas que ocorrem em relação aos artigos de fé não se devem às imperfeições ou incertezas do conteúdo dos artigos de fé, mas sim do entendimento humano, né? Então, nesse caso, não se justifica falar que a Sagrada Doutrina é inferior às outras ciências. Além disso, São Tomás de Aquino conclui dizendo o seguinte: é preferível saber pouco, né, aqui escândalo para o mundo moderno, é preferível saber pouco das coisas mais elevadas do que saber muito das coisas inferiores, né? Então, tá aí. E a opção que a raça humana tomou nos últimos 400, 500 anos foi justamente o contrário. Saber muito daquilo que é aqui material, daquilo que pode ser percebido pelo sentido e tão somente dessas coisas aqui do mundo, né, inferiores, do que saber das coisas sagradas, das coisas que são mais elevadas, da doutrina sagrada, da revelação divina. Mas quem sabe muito da revelação divina e pouco das outras coisas tem maior dignidade, está em condições melhores do que quem sabe muito das coisas materiais e pouco das coisas sagradas, né? Os argumentos dos ateus, por exemplo, são estapafúrdios, porque eles estão preocupados muito mais com as coisas aqui que podem ser dadas pelos próprios sentidos e pela razão natural, né? As coisas que ultrapassam a razão natural, então eles não têm acesso a essas coisas e acabam dizendo um monte de baboseira com ares de pseudocientistas. Então, está aí a dica de São Tomás de Aquino. Voltemo-nos para a teologia, para a Sagrada Doutrina. Bebamos da fonte de São Tomás de Aquino. Pouco conhecimento de São Tomás de Aquino, pouco conhecimento da Sagrada Doutrina, vale muito mais do que muito conhecimento das outras coisas. Não que as outras coisas não sejam importantes, mas deve haver uma hierarquia entre estes conhecimentos, entre essas ciências. Em relação ao segundo, que dizia o seguinte, que a Sagrada Doutrina ela é inferior às outras ciências porque ela toma seus princípios das outras ciências, São Tomás de Aquino diz o seguinte, que a Sagrada Doutrina toma alguns princípios das outras ciências não por necessidade, né? Não por necessidade, mas para poder explicar melhor o que essa ciência está querendo dizer, né? Lembremos que a Sagrada Doutrina exaure os seus princípios diretamente do próprio Deus por revelação, certo? Então, quando ela pega algo das outras ciências, ela faz isso não porque as outras ciências sejam superiores, mas muito pelo contrário. A Sagrada Doutrina utiliza-se das outras ciências, utiliza-se da filosofia, por exemplo, como sua serva, né? Da mesma forma que a arquitetura utiliza-se dos pedreiros, né, dos construtores que vão fazer os prédios, certo? Mas isso não quer dizer que os pedreiros em si, ou digamos, os construtores estejam colocados acima da arquitetura, porque se não tivesse arquitetura, se não tivesse um plano de obra para eles construírem, eles não iam ter o que fazer lá, né? Mas a arquitetura sozinha não vai lá construir um prédio, vai precisar das pessoas para ir lá fazer isso, né? Mas no caso aqui é por analogia. Esse dado, inclusive dado pelo próprio São Tomás de Aquino, é dado por analogia, né? Porque no caso seria aqui uma deficiência aqui sim seria uma deficiência da própria arquitetura, que não pode ir lá e construir por si mesma, né? Já a teologia não tem, já a Sagrada Doutrina, como ela parte da razão ou melhor, da ciência divina, ela não tem defeitos, né? Ela é indefectível, né? Então, se ela exaure alguns princípios das outras ciências, não é por uma fragilidade intrínseca da própria Sagrada Doutrina, mas por uma fragilidade ou incapacidade do nosso entendimento, certo? Então, o que a Sagrada Doutrina faz? Como uma mãe, ela nos pega pela mão, né? E, a partir do conhecimento que nos é dado pela razão natural, ela nos conduz para verdades superiores, para conhecimentos que superam a razão humana. Então, quando ela se utiliza das outras ciências, ela o faz como se estivesse com essas ciências construindo um degrau que vai nos conduzir ao conhecimento de coisas mais elevadas, né? Mas, diga de novo, não
não por uma imperfeição da própria Sagrada Doutrina, mas por uma imperfeição do nosso entendimento. Uma vez que, se a Sagrada Doutrina simplesmente aparecesse a nós, né, se Deus revelasse tudo a nós de uma vez, se essa verdade fosse colocada na nossa frente de uma vez, não nos conduziria a lugar nenhum, nos ofuscaria. Então, para que nós sejamos conduzidos suavemente, a Sagrada Doutrina parte da razão natural e vai nos levando a coisas mais elevadas. Por isso, ela se utiliza das outras ciências como seus instrumentos, como suas servas, e não como ciências superiores. Certo? Esse, então, é a explicação do 5º artigo, da primeira questão da Suma Teológica, até o 6º artigo. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.